tenho passado algum tempo, nesses últimos dias, nos últimos meses, por um bom tempo tenho meditado muito acerca de confessar a palavra. E eu tenho compartilhado isso com vocês em alguns momentos. Tem sido algo muito transformador na minha vida, entender o quanto é importante orar a palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus ela tem todo o recurso, tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida, reside em Deus, na sua palavra e nas suas próprias promessas. Então, quando eu chego diante de Deus e apresento a sua palavra a Ele, eu estou dizendo a Ele que eu creio que o que Ele providenciou para mim é mais do que suficiente, do que os meus argumentos, ou do que os meus sonhos para pedir para Ele algo que eu acho bom para mim. Deixa eu traduzir isso um pouco melhor. Muitas vezes nós gastamos horas diante de Deus, chorando e lamentando e tentando explicar para Deus por que a gente acha que a gente precisa, o que a gente acha que a gente precisa, e normalmente dizendo para Deus o que nós queremos que Ele faça do jeito que Ele faça, que Ele resolva do jeito que nós queremos, e nós ficamos ali tentando convencer a Deus, tentando que Ele se comova com uma situação nossa, tentando que Ele aprenda com a nossa sabedoria a melhor forma de solucionar os problemas que nós mesmos arrumamos para nós mesmos. Entenderam o que eu estou falando? Então, quando eu chego para Deus e apresento a palavra dEle para Ele, eu estou dizendo que eu concordo com aquilo que Ele disse que faria a meu favor. Muito melhor, muito mais rápido, muito mais objetivo e abençoador, saber o que Deus já me propôs, do que eu querer dizer para Ele o que eu acho que é bom. Ele mesmo diz na sua palavra que os pensamentos dele são mais altos do que os meus pensamentos, e os caminhos dele são mais altos que os meus caminhos. Então eu achar que a minha solução é melhor para Deus é uma estupidez, para não falar algo pior. E aí, por conta de estar imerso nessa questão da palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Não há fé sem palavra. Sem palavra você pode ter crenças, as pessoas podem acreditar coisas, mas ninguém tem fé se o objetivo ou se o objeto desta fé é qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. Se não é a palavra de Deus, não é fé, é crença. Mas se é a palavra de Deus, é fé. E a fé então vem pelo ouvir, ouvir a palavra. E aí a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, não há como você se achegar a Deus em fé e não agradá-lo. Porém, se você e eu chegarmos a Deus de qualquer outra forma que não seja em fé, nós não o agradamos, qualquer que seja a coisa ou atividade religiosa que nós possamos fazer. Se não é em fé, não agrada a Deus. Se é em fé, agrada a Deus, porque é de acordo com a sua palavra. E aí eu tenho investido um tempo pensando exatamente sobre isso, sobre agradar a Deus, sobre meditar a Deus. Compartilhei isso no outro culto de oração, e esse pensamento, ou esse entendimento, essa busca, tem ficado muito permeada em mim, né? Ou eu tenho ficado permeado dela, enfim, nós estamos nos permeando, você entendeu. E pensando na palavra de hoje, eu entrei para seguir um caminho. E enquanto eu preparava o caminho, Deus foi falando, legal, esse teu caminho, Haroldo, mas é um pouco mais para cá. E foi uma bênção, porque eu pude receber algum ensinamento de Deus para a minha vida, pude ser confrontado com alguns aspectos em mim mesmo, e Deus já me abençoou muito enquanto eu preparava a palavra. Então, se não tiver culto, vocês forem embora, amém, eu estou abençoado. Mas já que vocês vão ficar aqui, eu espero que vocês possam ser abençoados também, que o Espírito Santo de Deus flua através da minha vida, nesses textos, nessa palavra, seja bênção na sua vida, seja bênção na sua vida também, você que está aí no Comunhão TV, é uma grande bênção, uma grande alegria também estar na sua casa nesse momento. Mas a salvação em Jesus é a porta de entrada para um relacionamento com Deus, e Deus, Ele se agrada de que você e eu venhamos a receber a proposta de salvação que Ele nos deu pela graça, por meio da fé, através de Jesus. É o início do relacionamento com Deus, é o início do processo de agradá-lo. Ele diz, através de Paulo aos Romanos, que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então é interessante que ao mesmo tempo que Deus quer que nós o agrademos, Ele também quer nos agradar. Eu acho emocionante, até comovente muitas vezes, quando a gente tem alguns vislumbres do caráter de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da delicadeza de Deus.
Deus, ele tem alguns momentos que ele é tão grandioso, poderoso, e ele vem como um trovão, e ele assusta todo mundo quando ele se manifesta no topo do monte, todo mundo fica aterrorizado diante de Deus. Mas Deus também se manifesta através de uma brisa suave. Então, da mesma maneira que Deus faz coisas grandiosas nas nações, demove reis e impérios e destrói aqueles que são desobedientes, aqueles que não fazem o que deveriam fazer segundo a sua palavra, Ele se preocupa em mandar uma flor para você. É tremendo isso, não é? Então, ao mesmo tempo que Deus espera que nós possamos agradá-lo, Ele quer que nós possamos nos agradar dEle. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, nos diz Davi, Salmo 37, 4. Ou seja, Deus também quer nos agradar. Ele já começou preparando algo para nos agradar, que é a salvação. Não tinha como alguém, nenhum de nós, em momento algum da história da humanidade, agradar a Deus, se não fosse pela provisão de Deus para que Ele pudesse ser agradado em nós. Ele faz todas as coisas. É por isso que as pessoas desagradam a Deus quando ouvem falar de Jesus, ouvem a apresentação do plano de salvação, ouvem acerca do amor de Deus e da salvação, ouvem acerca desta obra tremenda e dizem assim: sabe o que é, Haroldo? Eu tenho meu jeito. Eu falo com Deus do meu jeito. Eu e Deus lá na minha casa, eu e Deus no meu quarto, eu sou sincero com Deus, eu falo com Ele, eu faço minhas orações e Deus me entende. Eu não sou ruim que nem todo mundo. Mas eu acho de pecado, tudo bem, mas eu sou muito melhor que muita gente. Eu nunca matei, não roubei, pago meus impostos, eu sou esforçado, né? Eu cuido da minha mãe, do meu pai, contribuo lá com instituições de caridade. Eu sou bom. E quando a pessoa faz isso, ela desagrada completamente a Deus, porque é aquela figura que eu sempre imagino, assim, uma coisa que seria algo assim assustador. Imagine assim um grande evento, centenas de pessoas, e tem ali alguém sendo homenageado. E aí alguém chega e vem com um presente e vai caminhando no meio daquele grupo todo e chega até a pessoa e fala: vim lhe trazer um presente. Aí todos ficam olhando, que coisa linda, né? Aí a pessoa que recebeu o presente fala assim: obrigado, eu não quero, eu já tenho uma camisa dessa cor, eu já tenho uma gravata, obrigado, não quero. Não é um horror você imaginar uma cena assim? Fala sério, né? Também na falta de educação, também na falta de respeito, de consideração, do que é que seja, no meio de uma situação assim. Mas é exatamente isso que as pessoas fazem para Deus quando Ele oferece o plano de salvação de Jesus e a pessoa fala: eu tenho outra coisa, eu tenho outra ideia, eu tenho outro caminho, eu tenho outra solução, eu tenho outra religião, eu tenho outra prática, eu tenho outro pensamento. É uma afronta a Deus. E um presentinho é uma coisa... A salvação envolveu Jesus. Deus providenciou todas as coisas, então a sua vontade ela é perfeita e agradável, e a sua vontade é que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas nós temos uma cultura, um inconsciente coletivo na nossa memória. Muitos de nós assistimos aqueles filmes que tem uma ilha perdida, e aí tem uma ilha perdida, tem um vulcão horroroso, aí tem um feiticeiro da tribo, aí tem um terremoto, ou tem uma tempestade, ou tem uma fome, tem alguma coisa, e aí precisam lá, aí tem uma criancinha, ou tem uma virgem vestida de branco, geralmente a loirinha, bonitinha do filme, aquela coisa toda diferente do povo da tribo, e aí, para aplacar a ira daquele Deus sanguinário, tem que jogar aquela moça lá na caverna do vulcão. Já viram o filme assim? E inconscientemente, ao longo da história, isso fez parte da história em muitos lugares, em muitas culturas, as pessoas tinham que ser sacrificadas, tinham que ser queimadas, tinham que ser mortas, geralmente filhos, geralmente pessoas inocentes, geralmente pessoas assim, que não mereciam, em hipótese alguma, passar por alguma coisa horrorosa, e elas passavam para aplacar a ira de deuses, ou para conseguir dádivas de deuses. E nós trouxemos isso para o nosso inconsciente coletivo, os falsos deuses pedem isso. E eu coloquei aqui Moloque e Milcom, porque na Bíblia a Moloque eram ofertadas crianças. Salomão, quando perdeu a cabeça por conta das suas 1000 mulheres, ele chegou a oferecer seus filhos ao Milcom e Moloque. Que coisa trágica. É por isso que você nunca deve chamar o seu filho de moleque. Em nome de Jesus, não chama ninguém de moleque, porque moleque é consagrado a Moloque. O seu filho é uma bênção de Deus, o seu sobrinho é uma bênção de Deus, ele é de Deus, não é de Moloque.
Mas eu coloquei Aparecida também no sentido de uma falsa divindade, porque as pessoas pensam, por conta da nossa cultura católica, que precisam fazer promessas, precisam fazer sacrifícios para alcançar alguma dádiva de Deus através de Maria que intercederia. E aí a pessoa faz promessa, a pessoa vai de joelhos à Aparecida, a pessoa faz penitência, a pessoa faz uma série de coisas. E isso entrou no mundo gospel também. Tem muita gente evangélica que acha que precisa fazer uns acordos com Deus e que precisa fazer sacrifícios a Deus. Muita gente pensa que quando faz jejum agrada a Deus porque está se sacrificando. Nada mais longe da verdade. Deus não precisa de sacrifícios. Sabe por que Ele não precisa de sacrifício? Porque o nosso Deus é o único Deus que Ele mesmo proveu o sacrifício. Os deuses falsos pedem sacrifício. Deus precisava de um sacrifício, porque no mundo espiritual nós temos a revelação em Hebreus que só há remissão de pecados através de derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, está em Hebreus 9, 22. Mas Deus não pede o seu derramamento de sangue, nem dos seus filhos, nem de ninguém da sua parte, nem que você faça nada, nem que você rasteje, nem que você lamba o chão. Ele providenciou um sacrifício, Ele providenciou, Ele mesmo imolou o cordeiro, Ele mesmo deu o seu filho, e o seu filho se entregou na cruz como uma forma de agradar a Deus, como forma de abrir o acesso para que nós possamos agradá-lo, e Deus proveu novamente tudo. Nós não precisamos fazer nada, tudo veio através dEle. Não somente tudo veio através dele, mas ele fez tudo isso pela graça. Nós não compreendemos a graça. Deus fez todas as coisas, Ele providenciou tudo que nós precisamos pela graça. Mas também hoje nós vivemos uma tragédia gospel contemporânea, em que as pessoas não entendem mais o que é graça. Por conta de que, pela graça, somos salvos por meio da fé, achamos que podemos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, porque Ele é gracioso. Achamos que não precisamos fazer nada para agradá-lo, porque Ele é gracioso, porque a graça de Deus nos alcança. E tem gente que faz as coisas para Deus de qualquer jeito, e fala, eu estou debaixo da graça. Nada mais triste, nada mais longe da verdade, nada mais próximo de alienação, confusão, engano e de apostasia, que é uma marca também dos últimos dias, a apostasia. A falta de compromisso, a falta de compreensão, a falta de revelação, o desejo de ouvir um evangelho que seja de acordo com o evangelho que eu quero ouvir. E cada vez mais nós vemos um mundo materialista, um mundo humanista, que as pessoas querem simplesmente satisfazer os seus desejos, satisfazer os seus prazeres, e se dá para fazer isso dentro da igreja evangélica, melhor, porque eu acho que eu ainda vou para o céu. Nada mais longe da verdade. E Deus fez tudo mesmo. Deus nos dá uma nova vida em Jesus Cristo. Ele nos dá uma nova vida pela sua palavra, que Ele nos deu. Palavra revelada pelo seu Espírito, que Jesus nos deu. Uma nova vida que Ele nos deu. O que nós estamos fazendo nessa história? Nada. Até aqui Deus faz tudo. Deus dá a palavra, Deus dá as promessas, Deus dá o Espírito, a promessa de nova vida, salvação, remissão de pecados, a criação, promessas, horizontes, vida. Tudo reside nele, Ele nos dá todas as coisas. E nós achamos que está tudo bem assim, porque está ótimo esse negócio. Fala sério, hein? Casa, comida, roupa lavada, tudo pago, tudo certo, tudo ótimo. Para lá, aperta um botão e Deus faz. É o gênio da lâmpada. O nosso Deus faz tudo. E Ele também quer fazer algo na nossa vida. Veja esse texto de Filipenses 2, 12 e 13. Paulo fala assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, Deus efetua em você e em mim o desejo de agradá-lo. Ele providencia em você e em mim o desejo de fazer a sua vontade. Ele providencia em você e em mim o querer e o realizar daquilo que Ele espera que nós venhamos a fazer. Portanto, se uma pessoa que se diz crente não tem o desejo de agradar a Deus, nunca, não manifesta mudança de vida nunca, não conhece a palavra e nem conhece o Espírito, porque se conhece o Espírito vai revelar a palavra e a palavra vai mostrar para a pessoa o que ela tem que fazer, ou quem ela era e quem ela se torna. Quem não tem esta experiência nunca conheceu Jesus de verdade. Não tem como uma pessoa que conheceu Jesus não tenha recebido a revelação do Espírito Santo do querer e do realizar.
Se eu vivo completamente alheio à palavra de Deus, eu não sou dele. Se o Espírito Santo não me confronta e não me incomoda, não me chama, não me exorta, não me corrige, não fala comigo, se eu não ouço o Espírito Santo, eu estou morto. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus nos dá a vida, vida em seu nome. De novo, Jesus é que nos dá. Então o que eu quero trazer cada vez mais, o que me angustia muitas vezes é, precisamos ficar incomodados conosco mesmos se nós não temos transformação de vida. Se temos transformação de vida, precisamos ter ainda mais. Se conhecemos a Deus, precisamos ter sede de conhecê-lo ainda mais. Se ouvimos o Espírito Santo, temos que buscar e desejar ouvi-lo ainda mais. Se Deus está querendo que eu o agrade, o que eu vou fazer? Eu vou agradá-lo. Eu vou tentar da melhor forma. E aí muitos de nós ficam fazendo tentativa e erro. Como é que eu faço? Eu vou agradar a Deus assim. Eu vou agradar a Deus assim. Sabe, é interessante lá em casa. Porque lá em casa nós temos um habitante entre nós. Nós temos a Mel, né? A cachorrinha da Fúvia. A cachorrinha é dela. E ela me permite habitar naquela casa também. Eu sou muito abençoado por isso. É uma bênção, né? Sempre que ela acabou de comer, eu posso almoçar, por exemplo. Imediatamente, antes jamais. Mas depois eu estou liberado, né? Enfim. Mas o que acontece? A Mel, ela é interessante, né? O cachorro é interessante, porque se você precisa fazer cura interior, você se sente assim abandonado, sente que ninguém se importa. Tem um cachorro, aí você faz assim, você chega em casa, você abre a porta, você entra. Aí você faz o que? Você sai, fica 2 minutos fora e volta de novo. Parece que você ficou 2 dias fora. Você sai de novo, fica 5 minutos, volta. É impressionante, ele faz festa toda hora que você aparece no ambiente. Não para mim, para ela. A Mel não sabe o que fazer para agradar a Fúvia. Ela vira cambalhota, ela pula, ela vai, ela lambe, ela derruba as coisas, faz tudo. E nós muitas vezes somos capazes de estar numa reunião de oração e nós supomos que Deus está lá, senão, o que nós estamos fazendo ali? Nós supomos que Deus está nas nossas reuniões. Amém. Glória a Deus, pastor. Não foi carne e sangue que Ele te revelou, aleluia. De novo, vamos fazer de novo. Corta, vamos editar. Nós supomos que Deus está nas nossas reuniões. E o que nós fazemos para Deus? Uma lista de pedidos para apresentar para Ele. Deus, eu preciso, isso aqui está atrasado, o Senhor falou que ia dar, isso aqui, e isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o que nós fazemos para agradar a Deus? Nada. Nós achamos que pelo simples fato de que nós demos a Deus a honra de estarmos presentes naquele ambiente, daquela reunião, quando tínhamos tantas coisas muito mais importantes para fazer, é suficiente para Deus falar, que bom que você veio, estou tão feliz que eu vou resolver todos os seus problemas só porque você veio aqui. Quem que é o Deus nessa história? Né? Muitas vezes nós achamos que nós é que somos Deus, para Deus. Nós é que queremos dizer para Ele como é que Ele tem que fazer, nós é que queremos honrá-lo com a nossa presença, nós é que queremos ensinar a Ele, dar a Ele revelação do que Ele deve fazer para solucionar todos os problemas nossos, da nossa família e daqueles à nossa volta. Você percebe como nós estamos vivendo um tempo de uma esquizofrenia cristã, que nós não sabemos quem nós somos e não sabemos quem Deus é? Ou melhor, porque nós não sabemos quem Deus é, nós não sabemos mais quem nós somos. Nós estamos confusos. O Evangelho tem sido tão confundido ao longo dos últimos anos, tanta coisa estranha tem sido pregada em nome de Jesus, que nós estamos chegando a um ponto que não sabemos mais o que nós cremos de verdade. E cada vez mais nós queremos a novidade, e nós não conhecemos os fundamentos. Se nós não conhecemos os fundamentos, as novidades podem ser uma tragédia. Quer dizer que Deus não fala algo novo? Claro que não, eu não sou imbecil, eu creio em revelação, eu creio em profecia bíblica, mas a revelação profética ela é uma bênção quando ela vem em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus é que é o alicerce para que eu possa inclusive provar se o profeta está falando da parte de Deus ou está falando da parte de outro espírito que não é o Espírito Santo de Deus. Se eu não conheço a palavra, eu vou ser enganado, presa fácil, mas se eu conheço a palavra e o profeta fala da parte de Deus, eu vou poder dar glória a Deus, porque eu estou reconhecendo a assinatura de Deus naquilo que está sendo falado. Mas a igreja não conhece mais a palavra, porque estudar a palavra dá trabalho. Eu quero ver um filme gospel, eu quero assistir um DVD, eu quero que alguém ponha a mão na minha cabeça com a unção ungida e resolva tudo com recebe, e acabou, eu não preciso fazer nada, eu entro no culto,
Recebe e vou embora. Não tem comprometimento, não tem vida, não tem construção, não tem edificação, não tem trajetória, não tem relacionamento, não agrada a Deus. Enfim, nosso Deus fez tudo. A Mel não sabe o que fazer para agradar a Fúvia. E nós podemos eventualmente, eu espero que você queira muito agradar a Deus. E que você está querendo aprender mais de como agradar a Deus. E eu vou dizer para você que hoje em dia isso é tão simples, mas é tão simples, mas é tão simples. Eu cheguei lá na minha casa, na minha chave bíblica, botei agradar, agradando, agradou, agradasse, agradaria, agradarei, agradarão, agradaram. Eu fiz um monte de buscas assim, achei um monte de versículos que falam sobre agradar. Aí eu fui ver quando é agradar a Deus, quando é agradar o pai, quando é agradar a mãe, agradar a Deus de novo, quando é Deus quer me agradar. E isso me ajudou a organizar o meu pensamento. Eu estou cheio de textos acerca de agradar a Deus. Eu não vou pregar todos hoje, fica tranquilo, eu só trouxe 3 para a gente compartilhar. Mas eu quero dizer o seguinte, se você quer agradar a Deus mesmo, quando você sair daqui você vai querer mais, vai fazer mais, vai buscar mais, vai se dedicar mais, vai aprofundar e vai praticar o que você conhece. Eu não faço questão que você aprenda nada de novo a partir de hoje, mas eu sugeriria a você que você pratique o que você já conhece até hoje. Deus só vai te cobrar o que você já sabe. Deus vai dispor na sua vida o que Ele já te deu. Deus já te deu recursos e coisas que Ele espera que você use. Essas são suficientes para a estatura que Deus tem para você hoje. O que Ele precisa para amanhã, Ele vai te dar amanhã. Mas até hoje Ele já te deu tudo o que você precisa até chegar aqui. Você já tem. Amém? Com certeza os textos que eu li até agora, a maioria você já conhece. Eles só estão organizados de uma maneira um pouco diferente, dentro de uma linha de ministração que Deus pôs no meu coração. Mas então veja, Ele nos fala como nós vamos fazer para agradá-lo. Fala sério, Deus, além de fazer tudo, Ele ainda quer nos ensinar como é que Ele tem prazer em nós. Ele quer ensinar o que Ele espera ou como Ele espera que nós possamos fazer. Então, o texto de fundamento que eu queria que você decorasse é: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Não adianta você obedecer a Deus se você não crê que você deve obedecer a Deus. Obra religiosa é morta. Atividade religiosa é vazia. Se você entra e sai da igreja porque é dia de culto, é hora de culto para vir no culto, não serve para nada. Mas se você crê que você vindo para adoração é vontade de Deus, se você crê que no ajuntamento entre os irmãos Jesus estará lá e Ele vai se revelar, se você crê que Deus pode ter prazer na sua adoração e você vem trazer a sua adoração a Deus, se você crê que Deus quer e vai falar com você na reunião, então pela fé você está na reunião, você agrada a Deus. Mas sem fé você não agrada a Deus em nada, nem você, nem eu, nem ninguém. Está escrito. Fazer algo para Deus não é tão importante quanto como fazemos algo para Deus. Veja, por exemplo, Caim e Abel. Vou pegar 3 exemplos bíblicos para eu firmar esse conceito. Em Hebreus 11:4, nós lemos que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo agradado a Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Esse texto é tremendo, porque ele tem tantas revelações contidas ali, porque veja, a fé não é algo que começou no Novo Testamento, depois de Pentecostes. A fé não é algo que começou depois da primeira pregação de Jesus. A fé não é algo que começou a partir dos ensinos de João Batista. A fé não começou em Abraão, embora Abraão seja pai da fé. A fé já estava desde o Éden estabelecida como princípio, porque Abel foi justificado pela fé. O que significa que, de alguma maneira, Abel teve acesso à palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com certeza não era toda a revelação da forma como nós temos, mas era uma revelação suficiente para que Abel pudesse crer. E mais, era uma revelação suficiente para que não apenas Abel pudesse crer, mas para que Caim pudesse crer. Senão Deus estaria fazendo acepção de pessoas e seria injusto. Vocês entendem o conceito? Se Abel foi justificado, Abel não foi justificado porque morreu. Abel não foi justificado porque fez o sacrifício certo.
Abel foi justificado pela fé, porque o que ele fez crendo. E eu fico imaginando que com certeza alguma coisa tinha de conceito, o conceito do Velho Testamento, quando o povo de Israel tinha que crer que quando eles imolavam aquele cordeiro, simbolizava o cordeiro que haveria de vir. Eles tinham que crer que Deus iria providenciar algo maior do que aquele cordeiro que estava sendo sacrificado naquele momento representava. Eles tinham que crer em algo que não tinha acontecido. Nós cremos em algo que aconteceu. Eles criam em algo que não tinha acontecido. Eles tinham revelação de Deus, presença de Deus, palavras de Deus, a história como povo tremenda. Mas se eles já tinham que crer isso, imagina o que Abel teve que crer a partir do Éden. Com certeza era uma revelação a Adão. Deus já tinha dado a palavra a Adão do que ele tinha que fazer, não é isso? Deus disse para Adão o que? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não morrerás, porque do dia que dela comeres certamente morrerás. E o que é isso? Palavra de Deus, não é isso? Aí Adão podia crer ou não crer na palavra de Deus. O que Adão fez? Ele não creu, ou ele creu e decidiu desobedecer por causa da sua mulher que não sabia muito bem a palavra que ela cria. Por que eu posso dizer isso com todo respeito às mulheres antes que me taquem os sapatos? Deus disse a Abraão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Quando a serpente foi tentar Eva, ela perguntou, não é certo que você não pode comer da árvore, do jardim? Aí o que Eva falou? Não podemos nem tocar e nem comer. Ou seja, ela conhecia a palavra? Não. Quem pregou a palavra para Eva? Adão. A palavra foi dada a Deus. A palavra de Deus foi dada a Adão. Adão pregou a sua mulher, e a sua mulher não entendeu a palavra. Ele não foi um bom pregador, provavelmente. Mas depois que a sua mulher desobedeceu, ou foi enganada, como a Bíblia diz, e Deus alivia a situação de Eva, Adão, que sabia o que tinha que fazer, que deveria crer no que foi dito, que se ele realmente cresce que Deus poderia solucionar aquela situação, tinha que fazer o quê? Deus, pelo amor do Senhor, aqui, essa mulher veio aqui, ela comeu esse fruto aqui, o senhor não sei o que o senhor faz, o senhor quiser, leva embora, devolve para a fábrica, eu não vou comer esse troço que ela está me dando para comer. Não é isso que ele tinha que fazer? Mas ele desobedeceu a palavra. Ele foi contra a palavra que foi. Não creu que aquela consequência era aquela mesma. Creu no que a serpente disse, que ele seria igual a Deus. Mas o que Adão e Eva eram quando foram criados? Eles eram igual a Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Uma estatura menor, mas eles eram como Deus. A semelhança de Deus, a imagem de Deus. Ele não creu em quem Deus disse que ele era. Ele não creu na criação que ele próprio vivenciava. Ele creu no que a serpente falou. E aí ele desobedeceu, transgrediu, não creu. E esse conceito com certeza passou para os seus filhos da pior forma possível. Eles já sabiam o que tinha acontecido com quem desobedecia. Sabe aquela família multimilionária, que aí o avô faz aquele péssimo negócio, aí o netinho vive apertado, não tem nada, tem fotografia amarelada das fazendas, tem livro de biografia que conta da riqueza da família, mas para ele não sobrou mais nada, sabe assim? Vocês conhecem essas histórias? Eu tenho um tio-avô que ele cheirou e bebeu 2 fazendas de café, eu só sei da história, eu gosto de café, foi o que sobrou. Eu imagino o que seria Adão e Eva saírem daquele lugar que eles saíram. E eu imagino que seria a memória de Caim e Abel, entender da onde é que a família deles caiu. Era de se esperar que eles tivessem temor, mas aí eles vão ter o seu tempo devocional com Deus. Caim e Abel, eles foram ter o seu momento devocional. Talvez você não saiba, mas o momento devocional é aquele momento em que o crente ele acorda de manhã e ele, antes de fazer qualquer coisa, ele ajoelha, ele ora, ele lê a sua Bíblia, ele fala ele com Deus, ele não faz nada, ele não pode sair de casa se ele não falar com Deus. É uma coisa super em desuso, é uma coisa muito antiga, as pessoas não fazem muito mais ultimamente, mas é fundamental e poderoso fazer isso, antes de sair de manhã, sair da cama, orar a Deus, ler a palavra de Deus, meditar em um texto da palavra de Deus, e aí sair para trabalhar. Se está atrasado, acorda mais cedo, mas não pode sair sem fazer isso. E Abel tinha esse momento, e Caim, de uma certa maneira, eu quero comparar, foi fazer isso. Então veja o que aconteceu no texto de Gênesis. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Fala sério, ele lia Moisés, né? Moisés não tinha nascido, mas ele lia Moisés, não é assim? Ele lia Salmos. Fala sério, isso que está escrito aqui não é exatamente essa revelação que nós temos. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Por que Deus se agradou de Abel?
Oi? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Deus se agradou de Abel, porque Abel não é que ele foi fazer o sacrifício das primícias, mas ele creu que a palavra de Deus para ele era que ele deveria fazer assim. Por isso que ele agradou a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não iria agradar a Deus porque ele fez o sacrifício. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por quê? Porque Deus estava ficando preocupado que ia depois estragar a ecologia, ia queimar os verdes, ia ficar depois um problema do CO2, da temperatura. Será que é isso? Claro que não. É porque de alguma maneira ele sabia que Caim tinha total condição de entender que aquela oferta que ele estava trazendo para Deus era inadequada, era inaceitável. Podia ser o melhor do trabalho dele, mas não era o que Deus queria, não agradava a Deus. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sabe o que eu vejo aqui? É a pregação do Evangelho, como eu falei no começo. A pessoa prega para ele: você quer Jesus? Eu quero Jesus, aleluia. Oh, Jesus me amou, Jesus morreu por mim, eu recebo, glória a Deus, eu quero isso, aleluia. Chega para o outro: você quer Jesus? Não, eu estou trabalhando aqui, eu tenho aqui olha quanta lavoura, eu trabalho para caramba. E eu tenho aqui o meu trabalho, eu tenho aqui o meu braço, eu tenho aquilo que eu construí, são as minhas melhores coisas, e eu vou dar para Deus do meu melhor. Não vou dar porcaria não, eu vou dar o meu melhor, o meu braço construiu, é isso aqui que eu quero dar para Deus. E o que Deus faz com isso? Rejeita. Não é a palavra dele, não é a vontade dele, não simboliza o que simboliza. O animal morto já apontava para Jesus, o Salvador. Não há nada equivalente a Jesus, o Salvador. Nós não apresentamos para Deus o melhor do que nós achamos que nós devemos apresentar. Nós apresentamos a Deus o que Ele quer receber, e Ele nos revela que Ele quer receber. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a nossa vida pessoal e devocional com Deus, ela deve ter esse foco. O que agrada a Deus eu fazer? O que desagrada a Deus? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Amém? Saul e Davi. Saul e Davi é tremendo, tremendo. Só para colocar você na mesma página, chegou um momento em que Samuel, os filhos de Samuel, o profeta daquela geração, deveriam assumir ali a liderança do povo, deveriam julgar o povo, mas os filhos de Samuel não eram bons cristãos, não eram bons exemplos. Eles pisavam no tomate, enfiava o pé na jaca, chutava a melancia, não dava, não era mais possível. E aí o povo rejeitou os filhos de Samuel. Eles não estavam errados em rejeitar o filho de Samuel, mas Deus, quando Samuel vai indignado falar com Deus, Deus falou o seguinte: não foi a você que eles rejeitaram, mas foi a mim. Naquele momento o povo estava rejeitando Deus. Rejeitando a Deus como rei, porque eles queriam ter um rei igual todas as nações tinham, de carne e osso. Eles não queriam ter um Deus invisível como rei, que falava através de um profeta. Eles queriam ter um Deus um rei, que sentasse num trono, que cuidasse das coisas, que fosse visível, que eles pudessem falar com o rei, temer o rei, olhar o rei e enxergar o rei. Eles rejeitaram não aos filhos de Samuel, mas rejeitaram ao próprio Deus. E é aqui que eu falo que entrou uma grande confusão política na cabeça dos crentes. Mesmo os crentes hoje em dia e os não crentes hoje em dia, eles querem um presidente da república que dê casa própria, que dê um plano de saúde, que dê segurança, que dê educação, que dê alimentação, que controle a inflação, que atenda a todas as pessoas, que faça o que todo mundo quer, que tenha um bom senso de julgar, que não seja corrupto, que não roube nada e que tenha sucessores. Ou seja, não estão querendo o presidente da república, estão querendo Deus. Mas Deus foi deposto do posto de reinar sobre os povos, quando os povos colocaram reis, sejam presidentes, sejam primeiros ministros. Mas as pessoas ainda querem alguém que haja como Deus e que faça tudo como Deus, mas que não seja Deus, porque eles não querem Deus, eles querem alguém. Não querem alguém a quem prestar conta de verdade, querem alguém que dê tudo o que precisam. E assim foi entronizado Saul. E Saul podia ter sido o cara. Saul era alto, forte, bonitão, né? Parecia comigo. Obrigado. Saul começou bem, mas Saul começou a meter os pés pelas mãos. Saul se preocupava muito em agradar as pessoas.
Saul se preocupava muito com a sua imagem institucional monárquica. A empresa de RP de Saul trabalhava para caramba para que ele tivesse uma boa imagem institucional. E aqui teve um dia, já estava no fim do reinado dele, por várias coisas, conjunto geral da obra, se bem que depois, não, ele perdeu, mas ele ainda manteve mais um pouquinho lá, depois você lê a história, mas veja, Saul não era o cara para sacrificar, quem tinha que fazer sacrifício era Samuel, o profeta. E aí Deus marcou um grande ajuntamento, um grande evento, tremendo evento, todo o povo reunido, Saul estava lá como rei, e o profeta Samuel ia promover um grande sacrifício, uma coisa especial e tremenda. Só que aí o Samuel atrasou. Samuel atrasou um dia, atrasou 2 dias, atrasou 3 dias, 4 dias, aí as pessoas começaram a falar, acho que o Saul está meio fraco lá no relacionamento com Samuel, acho que o Saul não é mais o mesmo, né? 4º dia, aí o Saul começou a ouvir o povo falar, mas cadê? Deus não vai vir? Caramba, eu cheguei aqui a ter uma grande manifestação do poder de Deus, tinha aqui um grande evento, estou esperando, 5º, 6º, 7º dia, Samuel não chegou, aí o que o Saul fez? Caramba, o que o povo vai pensar? Está todo mundo aqui, isso é uma grande vergonha para o meu reinado, dá aqui os equipamentos, e o Saul fez o sacrifício supostamente para Deus. Eu imagino muitas daquelas pessoas que estavam lá falando, mas o Saul estava numa unção, o Saul fez lá o sacrifício, olha, até teve um vento assim, que olha, era o vento de Deus lá, glória a Deus, e as árvores, e teve assim, eu fiquei todo arrepiado, olha, estava de Deus aquele negócio tremendo. E Deus não estava naquele negócio. Aí chegou Samuel, e falou, Saul, o que é isso que você fez? O dia que você chegou aqui, você está atrasado. Aí o Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus falou que vai o profeta lá para sacrificar, não sai de lá, espera 1 ano, espera 2, Deus mudou as coisas no mundo espiritual, cara, você não sabe o que está acontecendo, espera. Ele quis fazer o que ele achou que tinha que fazer e fez, mas ele desobedeceu a Deus. E enquanto isso, olha que coisa tremenda estava acontecendo. 1 Samuel 13, 14. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Querido, o Davi era o último do último da casa dele. O pai dele não dava um tostão furado por ele. Os irmãos dele eram todos mais bonitões, altos, fortes, simpáticos, poderosos, eram do exército, eram gente boa. O Davi estava lá no cantinho dele, cuidando, segundo a Bíblia, de umas poucas ovelhas. Mas o Davi agradava a Deus. O Davi tinha prazer na presença de Deus. O Davi honrava a Deus. Ninguém via, ninguém sabia do Davi, ninguém conhecia o Davi. Mas ele estava lá agradando a Deus. Sabe o que aconteceu? Quando Deus foi demitir o Saul, ele já tinha um outro cara prontinho para ser contratado. Ele nem sabia que ia ser rei, não tinha cursado a escola de rei, não tinha dignidade real, não tinha nada, mas ele agradou a Deus. E porque ele agradou a Deus, naquele momento Deus disse, é esse que vai reinar. E Jesus vai se assentar, ou está sentado no trono chamado trono de Davi, e não o trono de Saul. Glória a Deus. O que acontece então? O Saul fez o que ele achava que precisava fazer. O Saul fez um evento gospel. Saul fez um grande evento gospel, vazio. Desobedeceu a Deus. O Davi estava na reunião de oração, talvez sozinho, ele na reunião de oração de quarta-feira, não tinha ninguém lá, só o Davi sentado no banco lá, orando a Deus, e agradando a Deus, e derramando o coração diante de Deus, e vencendo os inimigos da sua vida pela oração, e matou o leão, e matou o urso, e podia vir quem fosse, e sabe que para quem que ele contava aquilo? Para ninguém nem sabia tudo aquilo. Ele era um perfeito anônimo. Glória a Deus. Ele era anônimo, mas Deus o conhecia. Ele podia ser anônimo para todo mundo, mas Deus se agradava dele. Enquanto isso, o grande Saul, o famoso Saul, despontou para o anonimato. Acabou o ministério dele, acabou a vida dele, acabou o reinado dele, morreu o filho, não deixou sucessor, acabou. Davi agradou a Deus,
Saul agradou a si próprio. Davi agradou a Deus. Saul agradou a plateia. Saul estava preocupado com a imagem institucional dele. Como é que é o seu ministério, o nosso ministério diante de Deus? O que nós estamos preocupados realmente? Uma das coisas que mais me toca, eu lembro, o pastor Renato pregou isso num acampamento de jovens, e marcou minha vida isso, nunca mais esqueci, que nos tempos do profeta Jeremias, todas as igrejas de todos os profetas e sacerdotes eram lotadas de gente. Era um sucesso, era gente pra caramba. Os caras falavam cada palavra tremenda. Vamos ser vencedor. E pode vir a Babilônia. E que vem Nabucodonosor. Porque Deus é conosco. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Pode fazer como é que está, tudo bem. Vocês pecaram tanto, mas está tudo bem. Vamos em frente, Deus perdoa, está tudo certo, vamos em frente. Vamos lá. E o Jeremias estava com a igreja vazia. Não tinha ninguém na igreja de Jeremias, vazia. Mas ele falava, não vai dar certo, Deus vai julgar, acabou, passou o tempo de arrependimento, dançamos, é melhor tentar se arrepender para ver se sobra alguma coisa. Pô, Jeremias, mas que palavra mais antipática. Prega uma coisa gostosa para a gente encher a igreja. Fala que vai dar tudo certo. Fala que eu posso ficar como eu estou. Fala que Deus perdoa, que Deus entende o meu coração. Deus sabe como eu sou tão sincero. Né? Fala que está tudo bem. Só o Jeremias pregou o que Deus queria que fosse pregado naquele tempo. Só ele. É claro que tem tempo que Deus prega a palavra de vitória. É claro que tem tempo que Deus prega a palavra de poder. Mas tem tempo que Deus prega a palavra de juízo, tem tempo que Deus prega a palavra de confronto, tem tempo que Deus prega a palavra de exortação. Deus tem várias palavras, todas são palavras de Deus. A questão não é que Deus muda a palavra, a questão é que algumas palavras nós queremos, outras nós não queremos. A gente quer aquele realejo com o periquito lá da sorte que só pega a bênção, só a promessa, só coisa boa, coisa ruim não quero. Né? Afastai-vos de mim, pecadores, o que? Rasga isso aqui está errado. Põe lá que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia, que coisa boa, né? A igreja de Jeremias estava vazia. A igreja dos outros caras estava lotada. Com certeza isso vai acontecer cada vez mais nos últimos dias. Com certeza. Por fim, Barnabé, Ananias e Safira. É interessante juntar os três, né? Parece que não tem nada a ver. Se você quiser saber mais sobre Barnabé, procura no YouTube, Palavra do Pastor, sobre Barnabé. Apóstolo, foi tremenda a palavra. A vida dele foi impressionante, como Deus usou ele na vida de Paulo. É importante ser também como Barnabé, exortar, estar sensível ao que Deus está falando. E aqui em Atos 4, 36, 37, nós temos a chegada de Barnabé no mundo gospel. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, para alguns filho da consolação, porque não tem diferença nenhuma, que exortação é para edificação, exortação ou consolo, então se exorta para consolo, está tudo certo, né? Então ele também era o filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele começou assim, depois se assiste a palavra do apóstolo, mas em algum momento mais à frente, servindo eles, aí estava o Barnabé no meio desses caras, servindo eles aos senhores, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então jejuando e orando, impuseram sobre eles as mãos e os despediram. Barnabé cria na palavra de Deus, não é isso? Barnabé era um homem de fé. Se ele era um homem de fé, significa que ele, porque sem fé, Barnabé, porque sem fé, vamos tentar de novo, Barnabé, porque sem fé, Deus tem compromisso com aqueles que o agradam. O compromisso de Deus com aqueles que não o agradam é corrigi-los para que o agradem, ou convertê-los para que se tornem pessoas que podem vir a agradá-lo. Vocês estão entendendo isso? Não tem outro caminho. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos a Deus. Se nós não temos o menor interesse em agradar a Deus, talvez Deus não tenha o menor prazer em se agradar de nós. Aí o Barnabé foi separado. Então, entenda o lance. Naquela época, estava se cumprindo na vida de Pedro e na vida dos discípulos, uma palavra de Jesus tremenda, que a gente às vezes pula um pouquinho, a gente usa às vezes na hora das ofertas e não aprofunda tanto o conceito, porque a gente fica com medo de que parece que é alguma coisa que não se cumpriu. Mas o Pedro, depois que Jesus teve aquela experiência com o jovem rico que foi embora, lembra da história? Que ele não pôde ser recebido porque ele amou tanto as riquezas, mas tanto as riquezas. Jesus amou o cara,
Ele fazia tudo certo, Jesus não era irrepreensível a vida do cara, só falta uma coisa: vende tudo que você tem, dá aos pobres e venha. Em muitos lugares parece que foi pregado o evangelho da pobreza, que o negócio é ficar bem pobrinho, quando ficar pobrinho agrada a Deus e nada mais longe da verdade. Eu não vou falar sobre isso, na igreja, no YouTube da igreja tem um monte de coisa. Mas depois que ele foi embora triste, porque ele preferiu ficar com as riquezas do que ficar com Jesus, para Jesus restituir tudo aquilo que ele estaria dando, porque Jesus é Deus, e Deus tem todo ouro e toda prata, ele não precisa de nada, não fica devendo nada para ninguém. Quando ele foi embora, o Pedro falou assim, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mas Jesus, mas como é que ficamos nós então? Nós deixamos tudo para te seguir. Conhece esse texto? O que Jesus falou para eles? Não tem ninguém que tenha largado pai, mãe, casa, família, bens, que não receba nesta vida 100 vezes mais, com perseguições, e na vindoura a vida eterna. Não é isso? Está lá? Pode ver lá, está nos três evangelhos, eu sei que está. Ou seja, eles deixaram tudo, Jesus ia colocar tudo na mão deles 100 vezes mais. Então olha o que aconteceu aqui, todo mundo comprava e vendia tudo, e chegava nos pés dos apóstolos e punha propriedades, casas, bem, carro e tudo mais, e vinha gente, vinham famílias, e vinham multidões. Deus estava cumprindo na vida deles os 100 vezes mais de tudo aquilo que eles deixaram por conta do evangelho, e Deus mandou junto também as perseguições. Geralmente esse texto é pregado só até a parte dos 100 vezes mais, aleluia, glória a Deus. Tem outros grupos que pregam só as perseguições e não falam dos 100 vezes mais. Você fala as duas coisas. Vamos agradar a Deus, Ele vai se agradar. Deixamos coisas por conta de Deus, Deus nos restitui abundantemente mais, mas o mundo nos odeia por conta disso, o inferno nos odeia por conta disso, e vamos ter que lidar com perseguições, isso é bíblico. Então o que estava acontecendo aqui é que o Barnabé chegou nessa vibe, se fosse meu filho, né? Nessa vibe, nessa onda, chegou nesse mover, aleluia, mais gospel. Vendeu o campo, vendeu tudo, botou aos pés e começou a seguir o Senhor. Ele creu na palavra, ele creu no princípio. Logo em seguida, capítulo 5, chegou um casal muito conhecido, Ananias e Safira. E Ananias e Safira chegaram lá e eles fizeram o seguinte: vamos dar de bacana. Eles deviam ter muitas posses, eles venderam lá um terreno, e o que eles queriam? Eles queriam marcar uma presença com todo mundo, falar: uau, você viu quanto que Ananias e Safira ofertaram, cara, que coisa tremenda! E eles acharam que os apóstolos iam ficar impressionados também. Só que eles decidiram guardar uma parte da grana, porque a confiança deles não estava no Deus provedor, não estava na igreja de Jesus, estava no que eles iam guardar. E é exatamente o que Pedro fala para eles. Versículo seguindo na sequência, de 1 a 4. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja, não era todo mundo obrigado a vender tudo e trazer para a igreja, não era assim a joia para entrar no clube, não era uma ditadura cristã que ninguém podia ter nada, tinha que vender. Quem se sentia movido a vender, fazia. Tanto que Pedro falou: por que você vendeu? Fica com o dinheiro, você não precisava vir aqui. Agora, porque você vê aqui, vem mentir a nós, mentir ao Espírito Santo, você está enganando quem? Você está fazendo isso para quem? Por que Satanás encheu o teu coração? E morreu Ananias, e morreu Safira, e acabou a vida deles ali. Eles não confiaram em Deus, eles não agradaram a Deus, eles não queriam fazer a vontade de Deus, eles não queriam fazer parte do ministério de Deus, eles queriam ser os bacanas, que trouxeram uma grana forte, porque tinham, porque podiam, e Deus não está nem aí para a grana deles. A grande questão é que quando nós chegamos a Deus, pouco importa o que as pessoas estão vendo, o que importa é como nós fazemos. Acerca de Davi, Deus disse: porque Deus não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Como é que é o nosso testemunho diante de Deus? Por que nós fazemos as coisas? Por que nós aparentamos, apresentamos, demonstramos, fazemos? O que vai no nosso coração de verdade? Nós queremos agradar a Deus de verdade? Ou nós queremos que os homens achem que nós somos, legal, que bacana, hein? Poxa vida. Queremos a glória humana ou queremos a glória de Deus? É interessante, latim, sic transit, gloria mundi, né? A glória deste mundo
é passageira. Tudo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus? É que nós venhamos a crer na sua palavra, crer naquele que enviou Jesus, ter a vida eterna. Obedecer é melhor do que sacrificar, mas se nós agradamos a Deus porque nele cremos, ele se manifesta a nós, e ele é galardoador daqueles que o amam. O que faremos você e eu? Em 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2, nós temos Paulo falar, depois de colocar uma série de princípios e de preceitos, ele fala assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para que você e eu possamos nos tornar perfeitos para a boa obra, possamos ser trabalhadores que não têm do que se envergonhar e que manejamos bem a palavra da verdade, que sejamos frutíferos no Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós precisamos que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações, para que possamos nos instruir e nos aconselhar mutuamente. Precisamos esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Ele. Precisamos que a sua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que Ele possa nos conduzir no caminho, porque os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderemos entender o seu caminho se não for segundo a sua palavra? Nós precisamos ser agradáveis a Deus, porque quando nós agradamos a Deus, Ele faz coisas que nós nem imaginamos que Ele poderia fazer. Ele transforma situações, Ele resolve a situação dos nossos inimigos, Ele defende as nossas causas, Ele nos reconcilia com as pessoas, Ele nos manifesta as suas promessas, Ele nos conduz a Deus o Pai, Ele faz todas as coisas. E por que nós achamos que nos agradar é melhor do que agradar a Deus? Porque nós entramos no movimento do mundo que está entrando dentro das igrejas. E nós precisamos sair fora desse sistema em nome de Jesus. Nós precisamos ter revelação, nós precisamos entender onde está o nosso coração, porque onde está o nosso coração é lá que está o nosso tesouro. Que em nome de Jesus nós possamos entender que agradar a Deus é o que mais importa. Talvez alguns possam perguntar, mas agradar a Deus? Isso importa mesmo? E aí eu poderia dizer que agradar a Deus, nada mais importa neste mundo do que agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos conhecer a sua palavra, para que possamos crer na sua palavra, e possamos demonstrar a Ele o quanto nós queremos agradá-lo, o quanto a sua palavra é preciosa, o quanto ela é necessária, fundamento, alicerce para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Você que está em casa também, você pode nos procurar depois, você pode procurar no site, nosso endereço, nossos telefones, você pode conhecer um pouco mais sobre esse ministério, mas eu oro que Deus fale ao seu coração, fale na sua vida, que você possa buscar agradar a Deus, para que Ele se revele na sua vida hoje, enquanto você está aqui assistindo essa ministração e eventualmente você estando conosco depois disso. Quanto a vocês que estamos aqui, que você possa receber um rema no seu coração acerca da palavra de Deus. Rema de que a palavra de Deus é tudo o que você precisa para orar ao Senhor. Rema que crer na palavra de Deus é o que agrada a Deus. Que você possa passar por uma revolução espiritual no seu coração, na sua vida de oração, na sua vida de fé, no seu devocional particular, no seu secreto com Deus. Que a palavra de Deus habite no seu coração em nome de Jesus. Eu quero orar por isso, por você. Pai, em nome de Jesus, eu clamo que não somente aos meus queridos, mas a minha, começar da minha vida, que todos nós, ó Pai, possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento pela Tua palavra. Pai, que nós não nos conformemos com este século, com esse sistema que está aí, tão humanista, Pai, tão secularizado, ó Deus, mas que nós possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, ó Pai. Senhor, que esse nosso culto racional Te seja agradável, que nós possamos nos apresentar ao Senhor desta forma, Pai, buscando a Tua palavra, buscando, Senhor Deus, comunhão contigo, buscando revelação do Senhor, ó Pai, rejeitando as coisas das trevas, amando, Senhor Deus, aquilo que vem da luz, em nome de Jesus, estando prontos, preparados para responder acerca da esperança que há em nós, estando prontos e preparados, ó Deus, para estarmos diante do Senhor naquele dia, na gloriosa manifestação de Jesus, no arrebatamento da Tua noiva, Pai. Possamos ter obras de justiça como adornos, ó Pai, como pérolas, Senhor Deus, que nos adornem, ó Pai. Sejamos adornados de salvação,
transformação pelo Senhor quando te agradamos no nome de Jesus. Que o Senhor nos transforme, Pai, que o Senhor nos vivifique, Pai, que como ministério aqui apostólico nessa igreja local, as igrejas aqui associadas, os ministérios aqui associados, que neste tempo, ó Deus, de oração, de busca, o Senhor nos visite, o Senhor nos transforme, venha o teu derramamento e avivamento, ó Deus, não apenas nessa vigília, mas nas nossas reuniões de oração, Pai, no nosso tempo de intercessão, Deus, na nossa adoração, Pai, nos movimentos de evangelismo que temos feito, ó Pai, que em todas as coisas, de todas as formas, nós possamos te ser agradáveis. Pai, que o Senhor tenha prazer em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.